Olá, seguidores do canal O Misterioso. Você vai ver nesse vídeo o relato de um homem que diz ter ouvido uma voz dizendo: "O Senna vai morrer, o Senna vai morrer". Segundo ele, isso ocorreu no dia da morte de Ayrton Senna. Acompanhe o vídeo. E aí vai. Senna apontou. Schumacher é o segundo. O Schumacher tenta botar pressão em cima de Ayrton Senna nesta sexta volta. Senna bateu forte. A batida muito forte. O corpo de Ayrton Senna chega ao Brasil quarta-feira de manhã. Ele vai sair de Bolonha para Paris em avião fretado pelo governo brasileiro. De Paris, voa para São Paulo. O velório será na Assembleia Legislativa. O enterro vai ser quinta-feira no cemitério do Morumbi. Meu nome é Gabriel e eu falo da cidade do Rio de Janeiro, capital. E os fenômenos paranormais ocorreram quando eu tinha 19 anos. Aconteceu inicialmente quando eu, deitado ao lado do meu irmão, que dormia numa cama acima, e eu dormia naquela cama de puxar, eu acordei de madrugada e me deparei com uma imagem de um espírito de uma menina, que eu identifiquei imediatamente com minha irmã, que na época tinha 15 anos, sendo que minha irmã, ela é viva até hoje. E esse espírito apareceu sentado, sorrindo e olhando para mim. Era muito semelhante àquele espírito descrito no filme Ghost. Aquela forma, uma espécie de névoa com formato, e deu para identificar perfeitamente. Não me assustei, porque eu estava saindo daquele transe do sono, mas imediatamente eu pude constatar que eu estava acordado, reconheci o meu quarto e vi aquele espírito sentado em cima de uma escrivaninha que ficava em frente à minha cama. O espírito, ao perceber que eu já havia tido entendimento que ele estava ali, cada vez mais eu piscava meus olhos, abria, regalava mais os meus olhos, e simplesmente aquela aparição, ela sumiu diante dos meus olhos. Foi como se fosse uma fumaça. Ela foi, em vez de se expandindo, ela foi se retraindo, a fumaça, até se focar num coisa e sumir completamente. Ou seja, ela foi sugada, aquela fumaça, e sumiu. Meses depois, eu perdi o meu irmão num acidente de carro. Na época ele tinha 20 anos e eu 19. Ele morreu num acidente de carro. Um caminhão, uma carreta, pegou de lado o carro. Ele estava trabalhando na estrada, tinha ido fazer um serviço, e os fenômenos não pararam. A família é muito fragilizada. Eu fui dormir no quarto dos meus pais, né? Eu coloquei um colchonete do lado da cama de casal do meu pai. E um dia, logo naqueles dias posteriores ao falecimento do meu irmão, eu me deparei com a visão do espírito dele. Sendo que o espírito dele não apareceu em pé no plano físico como nós. Ele apareceu deitado na parede, deitado entre o teto e a parede, como se estivesse grudado no teto entre a parede, com uma roupa toda branca até o tornozelo. E por incrível que pareça, ele estava dormindo, com os olhos fechados, dormindo, um semblante muito calmo e dormindo. Foi muito parecido com a visão do espírito que eu tive da minha irmã. E também aconteceu a mesma coisa. Eu olhando, esse espírito ele foi sumindo, essa visão foi sumindo, ou seja, uma transição entre o espiritual e o plano físico
ela foi se esmaecendo a imagem e vai sumindo. Meses se passaram e no ano seguinte, foi exatamente no dia 1º de maio de 1994, eu acordei, me levantei, a televisão já estava ligada no quarto do meu pai, ele estava vendo a corrida, estava pronto para ver a corrida, ia ter a largada da corrida, e eu olhando para a televisão, estava olhando o Senna muito compenetrado, pensativo, e ouvi justamente uma voz, que eu não sei decifrar, mas era uma voz masculina, de homem, falou no meu ouvido assim: o Senna vai morrer. Eu não dei muita atenção, achei estranho só aquele sussurro, parece um sussurro, é como se uma pessoa estivesse encostando do seu lado e falando com uma voz: o Senna vai morrer. Eu fui pro banheiro escovar o dente, nisso que eu tô escovando o dente, eu já ouço a voz do Galvão Bueno gritando: o Senna bateu, o Senna bateu. Quando eu chego em frente à TV, já tô vendo aquela cena do Senna já caindo com o pescoço pro lado. Ou seja, realmente foram certas coisas que aconteceram na minha vida assim que eu acho estranho. São fenômenos que eu acredito ser. E eu nunca, embora eu seja católico de batismo, nunca fui envolvido com nenhuma religião, mas muitas vezes quando eu fazia algum tipo de oração, eu sentia uma energia nos braços. Os pelos eriçam nos braços, sinto uma energia nas costas, né, na coluna e nos braços. Isso é muito comum acontecer. Às vezes sinto também alguma energia ruim, algo negativo, para mim algum espírito está do lado, só que eu não consigo ver, não consigo enxergar, mas eu sinto, eu tenho, vamos dizer, esse feeling, essa sensação, eu sinto a sensação. E muitas vezes quando eu conheço alguma pessoa, logo nos primeiros segundos, eu sei dizer se aquela pessoa é uma pessoa do bem ou não, se é uma pessoa falsa ou não. Mas é isso aí, esse relato aí, espero que vocês gostem. Um abraço. Bom, o que você achou desse relato bastante intrigante? Nosso papel aqui no canal é mostrar os fatos e evidências. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.